Bom dia, mais uma semana começando e eu quero honrar com o meu compromisso com vocês, dizendo que eu faria então a segunda parte da live que foi feita na sexta-feira, falando dos pingos nos is da falta de liderança no seu lar. E na sexta-feira nós nós falamos, indicamos o texto de Efésios 5, do 22, do versículo 22 ao 33, onde diz que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E como a igreja está sujeita a Cristo, que é seu cabeça, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Como a igreja se sujeita a Cristo, as esposas devem se sujeitar em tudo, devem ser em tudo submissas aos vossos maridos. O marido, por sua vez, como líder, como cabeça, como líder, ele deve então amar sua esposa como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o marido, ele faz sacrifícios pela esposa, dando sustento, cuidado, ele se sacrifica naquilo que for necessário para um bom cuidado de sua esposa. Cuidado que nós não podemos, como esposas, colocar esse padrão daquilo que é necessário. Não somos nós que determinamos o padrão daquilo que nós achamos que o nosso marido deve fazer para cuidar de nós, nos sustentar e nos liderar. Não somos nós. Tudo precisa passar pela palavra de Deus, pelo crivo das Escrituras. Então, Cristo santifica a igreja e o marido também. O marido também santifica a esposa. Não com o seu próprio poder, mas na direção do Santo Espírito de Deus, ele purifica. Cristo purifica a igreja através da sua palavra, através da ministração da palavra de Deus que não volta vazia. Aqui mostra a liderança espiritual também, dos nossos maridos. Vou retomar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, purifica pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, para apresentar a si mesmo. Cristo transforma a igreja para ela se apresentar a ele mesmo. E o marido faz a mesma coisa para que ela se apresente sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o marido, ele é responsável pela liderança espiritual da casa. Ele é responsável pela liderança espiritual da esposa, dos filhos, Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas antes a alimenta e dela cuida. O marido deve alimentar e cuidar da esposa. Assim também como Cristo faz com a igreja, porque somos membros de um só corpo. Eis porque deixará o homem a sua mãe e a sua mulher e se unirá a sua mãe e o seu pai e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós também, cada um per si, também ame a sua esposa como Cristo a igreja, e a esposa respeite ao marido, como a igreja deve respeitar a Cristo. A esposa deve respeitar o marido. O que eu levantei na live de sexta-feira foi
como há queixas, né? Como as esposas se queixam da falta de liderança de seus maridos. Nós sabemos que muito dessa falta de liderança, e aí eu não estou tirando a responsabilidade do marido, e aí nós vamos falar isso mais para o final dessa live, mas quantas vezes nós temos dificultado ou impedido ou desacreditado ou desanimado os nossos cônjuges, os nossos maridos a nos liderarem, né? Quantas vezes nós assumimos o papel deles porque não os respeitamos, não os valorizamos, porque só criticamos e eles vão cada vez mais se afastando, cada vez mais sendo sufocados na liderança deles. Nós não damos tempo para eles agirem, porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos no nosso tempo. E da mesma forma, nós agimos assim com Deus, porque tudo que nós fazemos aqui nos nossos relacionamentos horizontais, e horizontais eu estou querendo dizer aqui na Terra, todas as pessoas, toda forma de falta de respeito ou respeito, perdão ou falta de perdão, submissão ou falta de submissão, aqui é reflexo deste relacionamento com o Pai. Então, provavelmente, se você não respeita o seu marido, provavelmente você também não respeita Deus. Provavelmente, se você não espera o seu marido agir no tempo dele, conforme a sabedoria e o discernimento que o próprio Deus tem dado para ele, porque Deus não dá para a gente essa direção do que nós temos que fazer como líderes. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos, tanto homem, quanto mulher, quanto crianças, o Espírito Santo de Deus. Mas a direção da liderança está com o marido. Ele compartilha conosco as decisões, ele pede opinião, nós como auxiliadoras devemos sim fazer as nossas pontuações, mas nunca de forma a denegrir denegrir a opinião ou a atitude de liderança deles. E aí então nós vemos maridos desanimados e desacreditados, maridos se sentindo extremamente humilhados porque não tem esse espaço para liderar. E muitas de nós não esperamos os nossos maridos porque também não estamos acostumadas a esperar a resposta de Deus. Quantas de nós oramos e perguntamos: Senhor, é para eu fazer isso? É para eu fazer aquilo? É para eu ir em tal lugar ou não é? É para eu trabalhar em tal local ou não é? Bom, eu vou. Como a resposta não foi imediata, a atitude assim: eu vou, e se não for de Deus, se não for da tua vontade, o Senhor vai me impedir, o Senhor vai fechar as portas. E dessa mesma forma, muitas de nós temos agido nos nossos casamentos. Muitas esposas têm agido assim nos casamentos. Já que ele não fez na hora que eu queria que ele tivesse feito, eu vou e faço. Vamos ver no que vai dar. Então, preste muita atenção que os erros que você comete aqui, os pecados que você tem cometido, primeiro que todo pecado é contra Deus, né? Antes de mais nada, todo pecado fere a santidade de Deus. Antes de mais nada, eu posso desrespeitar o meu marido, mas esse pecado, antes de ser contra o meu marido, é contra Deus. Porque é Ele que dita as regras, Ele é o nosso dono, Ele nos deu. Ele se revela a nós aquilo que é e aquilo que não é, de acordo com a vontade dele. Quantas coisas, mas quantas coisas eu percebi quando eu me converti, que aos olhos da sociedade eram comuns, aceitáveis e tudo bem. E quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia, eu falei: opa, muitas coisas que eu não sabia que era pecado, muitas coisas são pecado e que a gente não leva em consideração porque não vai ver o que Deus
pensa, porque não tem esse relacionamento de intimidade com Deus. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você enxerga os seus pecados, porque você está mais próxima da santidade de Deus, próxima de contemplar essa santidade, né? E quanto mais, e essa santidade reflete o nosso pecado, nós conseguimos enxergar muito melhor o nosso pecado, quanto mais próximas de Deus nós estamos caminhando. Então fica a dica no meio de tudo isso, se aproxime de Deus. Não faça uma leitura da Bíblia de forma a cumprir um protocolo, a cumprir uma disciplina espiritual porque eu aprendi que eu devo orar e ler a Bíblia todos os dias. Não, se torne amiga dele. Peça a ele que encha o seu coração de amor por ele, amor pela palavra dele. Que você tenha prazer, peça a ele, Senhor, me dê prazer de estar contigo. O Senhor se revela a nós quando estamos lendo. Não é um livro que eu vou, é um guia que eu vou ler para saber o que eu tenho que fazer. Não, é muito mais que isso, é muito mais profundo que isso. É o seu relacionamento com Deus, se baseia aqui. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós nos relacionamos com Ele através da leitura da Bíblia e da oração. E aí então nós temos mulheres assim, muitas mulheres assim. Eu não estou aqui para tacar pau nas mulheres, tacar pedra nas mulheres, eu também sou uma. E eu não estou aqui para defender os maridos e nem apontar o erro das mulheres. Mas eu preparei essas lives pela importância de abrir os seus olhos, como os meus também têm sido abertos dia após dia, que o erro que nós enxergamos neles é muito, nós temos uma carga muito grande da causa, nós sofremos a consequência daquilo que do erro que nós fazemos parte. Nós não podemos apontar, nós devemos nos incluir. Nós somos causa também. Não é só o pecado da negligência do nosso marido, mas é o nosso pecado de falta de respeito, de submissão ao nosso marido, que vai trazer que vai incentivar, encorajar esse valor intrínseco que o próprio Deus já colocou nos nossos esposos, como líderes, como cuidadores, como cabeça do lar. E eu queria te encorajar levantando alguns pontos dentro da Bíblia, é claro. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 1 ao 7, diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, sendo ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui Pedro, inspirado por Deus, palavra de Deus, o Senhor está nos alertando para que a gente não precisa ficar falando no ouvido dos nossos maridos. Nós não precisamos ficar cobrando dos nossos maridos. Nós não precisamos ficar apontando os erros e a negligência dos nossos maridos. Isso não é ser auxiliadora. Ser auxiliador é propiciar, é orar pelas dificuldades dos nossos maridos, é orar pela negligência dos nossos maridos, é orar para que o Senhor ajude os nossos maridos a liderarem e nos ajude a deixá-los liderar. É bem diferente. Isso é uma mulher empoderada. Se você quer usar a palavra empoderamento, que é o que está aí nas redes sociais, é o que se fala, mulheres empoderadas, a verdadeira mulher empoderada na Bíblia é essa daqui,
que ouve e vê tudo calada, porque Deus nos fez assim também. Nós temos uma visão muito mais abrangente das coisas, nós percebemos coisas que muitas vezes os nossos maridos não percebem, e isso cabe a nós, como auxiliadoras, alertá-las, mas com respeito, com submissão. A verdadeira mulher empoderada é essa. O procedimento dela, a forma como ela vive, a forma como ela fala, a forma como ela age, a forma como ela cuida do seu lar, dos seus filhos, a forma como ela teme ao Senhor. Falei errado. A forma como ela vive demonstra um temor a Deus. E esta mulher, que no seu viver demonstra temor e obediência a Deus, independente das circunstâncias, ela atrai o marido para o Senhor. Ah, Ângela, mas aqui está dizendo só para maridos que ainda não obedecem, se ele ainda não obedece a palavra. Então quer dizer que se o seu marido é crente em Cristo Jesus, mas continua sendo pecador, tanto quanto você que é crente em Cristo Jesus e também continua pecadora. Nós continuamos pecando todos os dias, várias vezes ao dia. Este procedimento serve também, esse proceder de modo temente a Deus, esse procedimento é o modo de viver. Se o seu modo de viver é um modo que mostra para quem está em sua volta, seja seu marido, seus filhos ou outras pessoas, que você é uma mulher temente a Deus, isso vai trazer glória para Deus, que é o objetivo de estarmos aqui na terra. Fomos feitos para glorificar a Deus. E isso também atrai o seu marido. Então você vai não só orar e se relacionar de forma íntima com Deus, mas você vai viver aquilo que você tem aprendido do próprio Deus. E isso, dia após dia, não é no teu tempo. Isso vai atrair o seu marido para o Senhor. E ela continua assim, o texto continua assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha algumas dicas desse comportamento cheio de temor. Você não está preocupada, você não é vaidosa. Eu não estou falando que o contrário de vaidosa é ser desleixada. Você deve se cuidar sim, você deve se cuidar, mas esse não deve ser o seu foco. Você deve arrumar os seus cabelos, você deve ter uma higiene exemplar, mas esse não deve ser um fim em si mesmo. Esse cuidado com a sua aparência não deve ser maior do que o cuidado com aquilo que tem dentro do teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração deve estar cheio de temor ao Senhor, deve estar cheio da palavra de Deus. E é só um coração cheio da palavra de Deus que consegue ter um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim, continuando versículo 5, pois assim foi também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres de Deus. Elas se cuidavam, elas se adornavam, elas eram dessa forma antigamente, né? As santas mulheres lá do passado, elas eram assim. Elas se cuidavam, mas elas estavam muito mais preocupadas. As santas mulheres, ou seja, aquelas que criam, as santas no sentido de serem separadas por Deus, aquelas que eram crentes em Cristo Jesus, elas agiam desta forma. Mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Presta atenção, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem
e não temendo perturbação alguma. Por quê? Por que Sara chamava Abraão de Senhor, obedecia a seu marido Abraão, chamava-o de Senhor, e ela sempre praticava o bem, não temendo perturbação alguma. Ela não temia. Quem não teme perturbação alguma é uma pessoa segura, uma pessoa confiante. Essa perturbação nenhuma e essa confiança, essa segurança não vinha de Abraão. Vinha dela esperar em Deus. Ela confiava no Deus que ela servia. Olha, versículo 5. As santas mulheres se comportavam e se vestiam e se cuidavam, da forma do versículo 4, né? Do versículo 3 e 4, com espírito manso e tranquilo, obedientes ao Senhor, com o trajo, a incorruptibilidade das suas atitudes que vem de dentro. Ela tinha a ver com o temor ao Senhor. O versículo 5 diz que elas esperavam em Deus enquanto eram submissas ao seu próprio marido. E porque elas esperavam em Deus, obedecendo a Deus, sendo submissas e respeitosas aos próprios maridos, elas podiam então praticar o bem e não temer perturbação alguma. Elas estavam em paz, mesmo que a atitude dos seus maridos talvez para elas não parecessem a melhor, como muitas vezes não parece para a gente. Mas o que fazia cada uma dessas santas mulheres de outrora? Elas, lá antes que muita coisa tivesse, antes que muitas verdades, falsas verdades, tivessem chegado. Não que elas eram menos pecadoras que a gente. Desde Adão e Eva, todos nós somos pecadores. Mas muitas coisas foram mudando para que as mulheres desejassem e procurassem ser empoderadas, mas empoderadas não de acordo com a palavra de Deus. As santas mulheres de outrora, elas cuidavam de si mesmas, mas o maior cuidado era do homem interior, um espírito manso e tranquilo, temente ao Senhor e por isso obediente a Ele. Não tem como a gente respeitar e obedecer uma pessoa que a gente não confia. E nós só confiamos em alguém quando nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade, conhecemos mais a fundo esse alguém. E essa é a dinâmica. Eu preciso conhecer a Deus e nutrir o meu relacionamento com Ele. Ele vai gerando confiança em nós. Isso tudo vem do próprio Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Nós precisamos, mas eu confio em Deus, mas as suas atitudes não demonstram que você confia. Porque você não está agindo de acordo com o que ele fala. Mas ele fala que meu marido precisa liderar e ele não está liderando, então alguém tem que liderar, eu vou e faço. Não está confiando no agir de Deus, não está esperando o tempo de Deus, não está clamando a Deus e confiando que Ele vai fazer, é a vontade dEle, Ele que fez desse jeito, Ele fez para ser assim. Ele fez os maridos para serem o cabeça de suas esposas. Aí continua: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Os maridos precisam cuidar do seu homem interior.
Os maridos precisam exercer de forma a agradar e honrar a Deus o seu papel de liderança. Nós não estamos falando aqui que um pode, o outro não pode, isso dá, isso não. Não. Os dois têm que exercer esse papel. O que eu quero levantar com essas lives, com a live de sexta-feira de hoje, é essa questão. É muito comum, sempre apontando o erro do outro, mas não olhando para si mesmo. Não orando e clamando, Senhor, sonda-me meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É sempre o erro do outro, é sempre a falta de liderança do outro, é sempre a falta de amor do outro, é sempre a falta do cuidado do outro, é sempre a grosseria do outro. E eu? Eu tenho agido como alguém que teme a Deus? E eu tenho feito o meu papel? E aqui eu não estou falando assim, olha, então tá tudo bem, se o marido pode fazer tudo isso que ele está fazendo, porque como você também não está respeitando ele, como você também não é submissa a ele, então tá tudo bem. Então tá tudo bem, olho por olho, dente por dente, estamos quites, cada um por si. É exatamente isso que está acontecendo hoje. E não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou levantando essas questões para que cada um, se realmente teme a Deus, se realmente você foi crucificada com Cristo e você, marido, foi crucificado com Cristo, olha, faça uma reflexão, ore a Deus, peça a Ele que te mostre aonde você tem errado. Leia a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia com estes olhos? Faz quanto tempo que talvez você esteja lendo a Bíblia como a espiritual do casamento? Eu estou lendo a Bíblia, ele não lê comigo, então eu vou ler sozinha. Eu sou mais espiritual que ele, eu estou buscando mais a Deus que ele, então deixa-me. A salvação é pessoal, eu já sou salva, mas eu também quero ser santificada e deixa eu ler a Bíblia, a palavra de Deus não volta vazia, mas na prática, e aí você se lê e aprende muito da Bíblia, aprende, conhece muito. Esse conhecimento não tem valor nenhum se não for praticado. Esse conhecimento como um fim em si mesmo, só para você ensinar ou dizer que sabe, esse conhecimento ele simplesmente vai te tornar um fariseu. Você vai agir como os fariseus. Sabem muito, mas não praticam. Nós precisamos de um relacionamento de intimidade com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos ouvir de Deus. Nós precisamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nos dizer, de coração aberto, aquilo que Ele tem para nos mostrar. De coração aberto, um Deus justo, um Deus amoroso. Todas as vezes que Ele me confronta é sempre com muito amor, com muita seriedade, mas com muito amor. Se você é crente em Cristo Jesus, esposa, respeite o seu marido. Haja desta forma aqui, como o apóstolo Pedro nos orienta, através do Santo Espírito de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Sede submissas aos vossos maridos, mesmo que ele não esteja obedecendo a palavra. Ah, mas ele é crente, se ele quiser ele vai lá, lê e faz o que ele... Faça a sua parte, ore por ele, entregue a situação ao Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso não é lavar as mãos. Você vai continuar clamando, orando, buscando a Deus. Mas deixa Deus agir. É o seu procedimento sem palavras, sem cobranças, sem desrespeito, sem cutucões.
lembrando que você não vai ser bênção apenas no seu casamento, mas você vai ser bênção no casamento dos seus filhos, quando você age como esposa e você, marido, age como o esposo, de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? E o contrário também é verdadeiro. Se você age como uma mulher sábia que edifica o lar, se você age como as santas mulheres do passado, que o foco delas era um espírito manso e tranquilo, um espírito incorruptível, né, que esperava em Deus, sendo submissas aos seus próprios maridos, você vai não só ensinar as suas filhas, se você tiver filhas mulheres, você vai ensinar as suas filhas como elas devem ser quando casarem. E assim, sucessivamente, as suas filhas, as suas netas, e as suas netas, as suas bisnetas, e assim até a volta de Jesus. Mas eu não tenho filhas, no meu caso, eu só tenho filhos homens. Mas o meu proceder como mulher sábia, o meu proceder como uma esposa santa, que espera em Deus, sendo submissa ao meu próprio marido, uma esposa que se veste de um espírito incorruptível, manso e tranquilo, de grande valor diante de Deus. Eu estou ensinando ao meu filho que tipo de esposa ele deve procurar para ser sua esposa. Uma esposa temente a Deus, uma esposa que queira fazer a vontade de Deus, uma esposa que seja submissa à palavra de Deus, uma esposa obediente que teme a Deus, porque é só uma esposa obediente a Deus, que teme a Deus, é que vai ser uma esposa submissa e respeitosa com seu marido. Então você está ensinando tanto seu filho quanto a sua filha a serem maridos e esposas tementes a Deus em seus casamentos. Os filhos são herança do Senhor. Não pense só no seu casamento, pense no casamento dos seus filhos, no casamento de toda a sua descendência. Você está fazendo parte deles serem abençoados ou não, através do seu procedimento, que está ensinando na prática os seus filhos, além de trazer o seu marido, que talvez não esteja exercendo todo o seu papel. Talvez até esteja tentando e você não percebe, porque você está tão preocupada em que os seus desejos sejam satisfeitos, que seja do seu jeito, que você se perde, então, nesse olhar espiritual, nesse discernimento de falar, opa, acho que eu estou atrapalhando. Pense nisso. E eu quero te encorajar a esperar no Senhor. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, um texto muito, muito conhecido, mas a gente fica só naquela parte, na parte boa, na parte que nos traz paz. É sempre assim, quando um texto tem alguns versículos, uma passagem tem alguns versículos que nos traz assim, que nos encoraja demais, mas ele não terminou ali. Você continua o texto, tem algumas questões que exigem de nós uma fé e uma confiança, que para que a gente viva aquilo, a gente realmente precisa entregar e deixar Deus fazer. E essas partes geralmente a gente não decora, geralmente a gente não fala, mas nós vamos falar hoje. Lamentações capítulo 3, eu quero finalizar com isso. Lamentações capítulo 3, Lamentações de Jeremias, versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. A minha porção não é que as coisas aconteçam do meu jeito. A minha porção não é que o meu marido tem que liderar do jeito que eu quero e do jeito que eu acho certo. A minha porção, ela não é
que o meu marido haja no dia e na hora que eu acho que ele deve agir e ele faz, tome a decisão que eu acho que ele tem que tomar. Isso não é a minha porção. Minha porção é o Senhor. Se a minha porção é o Senhor, é o que o Senhor, ele não vem sozinho. O marido também não vem sozinho. O marido, no casamento, ele vem com a função de ser o teu cabeça, o teu líder. O Senhor vem como o Criador, o Salvador, mas aquele que é teu dono. Quem manda é Ele. Cada macaco no seu galho. Então seja humilde. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E eu gostaria agora que você prestasse atenção nessa leitura que eu vou continuar, nos verbos. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, versículo 24. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor. Para quem que o Senhor é bom? Para os que esperam por ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Bom é para o homem suportar, esperar, aguardar em silêncio, suportar. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Assentar e ficar. Eu sentei e fiquei parado. Aqui está falando sozinho, em silêncio. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, se humilhe. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Fartar de comida é comer muito, né? Farta-se de afronta o quê? Aceite todas as afrontas, que o seu marido tiver contra você. Eu estou falando aqui para mulheres, mas isso vale para os seus maridos em relação às suas esposas. Dê a face ao que te fere. Então você vai retrucar uma patada do seu marido porque você não tem sangue de barata? Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que é para você dar a face, dê a face ao que o fere. Tá te machucando? Continue tratando bem. Continue, não se retraia, continue exposta. Eu não estou falando de violência, né, que a pessoa está apanhando, não é disso que eu estou falando. Né? Vá na delegacia e faça a queixa, não é disso que eu estou falando. Nós já até fizemos uma live sobre isso, eu não estou falando isso, eu estou falando de patada, eu estou falando de palavras ríspidas, eu estou falando da negligência. Se a negligência da liderança do seu marido tem te ferido, não desista, não vai pedir o divórcio, não vai se aconselhar com irmãs, até mesmo irmãs em Cristo, eu sei porque eu convivo com irmãs em Cristo que aconselham outras ao divórcio, uma encoraja a outra a divorciar, grupos e casais da igreja que já estão no segundo, terceiro casamento ou que querem se separar, aconselhando outros casais da igreja a fazerem o mesmo, porque não tá bom, nós vamos viver assim como, né? É muito mais fácil, não é? É muito mais fácil você sair, mas você não tá pensando em Deus, você não tá pensando naquilo que Deus quer, você tá pensando no seu sentimento. Você está pensando em preservar a tua vida, os teus desejos. Você não está pensando em preservar a aliança que você fez diante de Deus no seu casamento. Então, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, ou seja, suporte. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem seu pleito, não o veria o Senhor? O Senhor está vendo tudo isso?
Ele cita, né? Ele cita várias coisas. O Senhor está vendo tudo isso, Ele está vendo. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Tanto querer quanto efetuar vem o Senhor. O Senhor está vendo tudo o que você está vivendo. Ele está vendo a falta de liderança do seu marido, mas Ele também está vendo a falta de respeito que você está tendo contra o seu marido. Ele também está vendo a forma como você trata o seu marido. Ele também está vendo a sua insubmissão ao seu marido. Ele está vendo tudo. Agora, quem é aquele que quando o Senhor manda não faz? Não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa. Até as águas o obedecem, os ventos o obedecem. Quando Ele fala, tudo o obedece. Você entende, você acredita na soberania de Deus? Ah, não sei, é mais ou menos. Vai ler a Bíblia. A palavra de Deus diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Leia a Bíblia não só para conhecer, mas para criar um relacionamento profundo e de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus não volta vazia, deixa a palavra de Deus, deixa o próprio Deus te transformar numa mulher sábia, numa mulher submissa, numa mulher respeitosa, numa mulher de um espírito manso e me perdi. Vamos continuar. Depois eu vejo lá o texto. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Deus é soberano, Ele vai agir. Porque pois se queixa o homem vivente, para de se queixar, para de reclamar para suas amigas, para de reclamar para os seus filhos, para de reclamar. Deus está vendo tudo. Vá até Ele e espere nele. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em vez de você ficar falando só dos pecados do seu marido ou da sua esposa, se achegue a Deus e peça: Senhor, e os meus pecados? Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Queixe-se diante de Deus dos seus pecados. Chore aos pés da cruz, reconhecendo a sua vida miserável de pecadora, reconhecendo que as suas atitudes são trapos de imundícia para o Senhor, porque é isso que a palavra de Deus diz. Não se comporte com prepotência, com arrogância, com orgulho, como se porque você tem momentos de oração e leitura da Bíblia, você fosse melhor que o seu marido, porque você não é, se você não estiver vivendo aquilo que o Senhor tem te ensinado. Esquadrinhe os nossos caminhos, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, versículo 39 de Lamentações 3. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Se achegue a Deus. Se achegar a Deus não é, eu não estou indo em todos os cultos, não estou indo na escola bíblica dominical, vou começar a ir. Pronto, me acheguei a Deus. Não. Se achegar a Deus é mais do que isso. Se achegar a Deus é se alimentar dele. Busque um espírito manso e humilde. Essa busca é através desse relacionamento com ele. O seu relacionamento com Deus vai refletir nos relacionamentos aqui da terra. Busque no Senhor. Busque no Senhor um trajo incorruptível, porque o homem interior está cheio da palavra de Deus. Um trajo incorruptível, um espírito manso e tranquilo. Essas vestimentas que não são tão belas como você pode encontrar nos shoppings e nem tão caras como você pode encontrar nas boutiques, mas é o que agrada a Deus. Eu não estou falando para você se vestir de forma feia e negligenciar a sua aparência, não. Eu estou dizendo que as mulheres santas, eu não, a Bíblia diz, é a palavra de Deus, as mulheres santas do passado,
elas se vestiam, elas se preocupavam muito mais em se vestir de um trajo incorruptível. Que trajo era esse? Que roupa incorruptível era essa? Um espírito manso e tranquilo, de grande valor aos olhos de Deus. E esse espírito manso e tranquilo, essa intimidade com o Senhor, esse temor ao Senhor, as levavam a esperar em Deus, sendo submissas aos seus maridos. A mulher, ela deseja segurança no casamento. Mas essa segurança, ela não pode estar colocada no seu marido como se ele fosse o suficiente para te dar segurança. Porque só um pode nos trazer segurança. Não está errado a mulher querer segurança no casamento. Mas eu estou te dizendo que se seu marido não está te trazendo segurança, não deixe a segurança no Senhor, a confiança no Senhor ser abalada. Espere no Senhor. Lamentações 3, que a gente acabou de ler, leia de novo. Os verbos são todos espera, aguarde, tema. É bom ao Senhor, se é bom para aqueles que temem ao Senhor esperarem. É bom sentar, é bom aguardar, é bom ficar solitário, sentar solitário e em silêncio. Isso é tempo a sós com Deus. É bom, é bom, é bom aos olhos de Deus. Faça isso. Espere no Senhor. Se a sua porção é o Senhor. Agora, se não for, eu sei que eu estou falando aqui para quem crê em Jesus Cristo. Para aqueles que estão preocupados em agradar a Deus. Aqueles que têm no coração o desejo de obedecer a Deus. Aqueles que têm no coração o desejo, aquelas que têm no coração o desejo de serem esposas agradáveis aos olhos de Deus. Aqueles e aquelas que querem glorificar a Deus com suas vidas. Aqueles e aquelas que, como em Romanos capítulo 12, Paulo nos chama para a responsabilidade de ter uma vida que cultue a Deus. O nosso culto racional é a nossa própria vida. Nós cultuamos a Deus com o nosso próprio viver. É óbvio que essa live é para esses que querem isso. Do contrário, vai ter 0 visualizações. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração. Esposa e esposos. Para que nós possamos ser as mulheres sábias que edificam os lares. Que possamos ser como essas santas do passado que se vestiam de um trajo incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, sendo submissas ao Senhor, agradando ao Senhor, respeitando seus maridos e se submetendo a eles, porque confiavam em Deus. Eu vou obedecer a Deus porque Ele sabe o que Ele está falando, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, mesmo que eu não sinta isso enquanto a estou praticando. Cuidado com as pessoas que te aconselham para que você procure ser feliz. Vai ser feliz. A Bíblia diz: convém que ele cresça e eu diminua. Eu quero te convidar a estar disposta a diminuir, para que Jesus viva em você. Eu quero te encorajar a desistir dos seus sonhos e daquilo que você acha certo ou não. Desista de você, não tem outra coisa, morra. Eu não estou te aconselhando a cometer o suicídio, não.
morra para suas vontades, para os seus desejos. E nasça, acorde desse sono profundo e vá obedecer aquilo que Deus quer. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E se você realmente crê nisso, isto basta. Ele é o seu Deus, ele é o seu dono e é a ele quem você deve obedecer. Qualquer coisa fora disso vem do maligno. Qualquer coisa, seja da sua mãe, seja da sua melhor amiga, seja dos seus filhos, seja do seu pastor, qualquer coisa fora da palavra de Deus, fora do centro da palavra de Deus, é de procedência maligna. Que Deus te abençoe e que encha o seu coração de temor e desejo de obedecê-lo. Até amanhã. Fiquem com Deus.